Questão 40, pessoal. Questão longa, cortei, joguei para cá, né? Então, quatro maiores valores, fórmulas. A gente não sabe o que está acontecendo. Polar, apolar, vamos lá. Então, a Organização Meteorológica Mundial classifica uma série de compostos químicos conforme seu potencial de destruição da camada de ozônio. PDO, potencial de destruição da camada de ozônio. E seu potencial de aquecimento global. PAG, potencial de aquecimento global. Quanto maiores esses valores, mais danosa é a substância. Então, alto PDO destrói a camada de ozônio muito, alto PAG causa aquecimento global. Beleza. A tabela mostra fórmulas estruturais desses compostos químicos em condições ambientes. Que podem ser utilizados como gases refrigerantes em condições de refrigeração. Então, esses gases aqui, esses 5, pode estar no ar-condicionado, pode estar numa geladeira, pode estar numa câmara frigorífica, e eles dão seus valores reativos de destruição da camada de ozônio e aquecimento global. Isso aqui é importante, né? A gente aprende o quê? Qual que é o principal gás causador do aquecimento global e efeito estufa? CO2. Então, CO2 principal, né? Queima de combustíveis fósseis. Depois, metano. Então, o segundo mais importante é o metano, produzido no pum da vaca, no lixão, no pum do porco, na decomposição de matéria orgânica. Então, primeiro CO2, depois CH4. O terceiro, que é pouco falado, é o N2O. O N2O, que é o óxido nitroso, se eu não me engano, o N2O, ele é produzido, por exemplo, estação de tratamento de água, degradação de matéria orgânica. Então você tem ali você tem o NO2, o amônio do solo virando NO2 e virando NO3 no ciclo do nitrogênio. Aí em algumas etapas ali da nitrificação e da desnitrificação, quando ela não acontece completo, forma esse gás, o N2O, que é o terceiro responsável pelo efeito estufa. E ele é um gás muito difícil de ser controlado. Então, se você usa muito fertilizante, você produz ele, porque uma parte do fertilizante, quando estiver ali fazendo a nitrosação, depois estiver fazendo a nitratação, uma parte dele vira esse terceiro gás. E o quarto gás, que é menos, talvez o quarto gás, ele é mais falado do que esse terceiro. O quarto gás são esses gases que causam o impacto na camada de ozônio, né? Os CFCs, como tá aqui, ó, CFC11, os halons, esses gases que eles são usados como refrigerantes ali, né? Na máquina, na câmara frigorífica, no ar-condicionado, no refrigerador, ele é o quarto ali em causar efeito estufa, beleza? Então, os dois principais todo mundo conhece, o segundo N2O e o quarto é esse grupo de gases de refrigeração, maravilha? Só que esse quarto aqui, além do efeito estufa, que eles causam um efeito estufa grande, eles também causam destruição da camada de ozônio. E aí eles deram aqui PDO e PAG. Dentre os gases refrigerantes apresentados na tabela, aquele que causa menor dano ambiental sob o aspecto da destruição da camada de ozônio e do aquecimento global é o... Beleza, então menor dano. Então PDO 1,055, pode ser esse aqui que é bem menor. 3 já não pode ser 0. Opa, é o R290, porque 0 no potencial de destruição da camada de ozônio. Então ele não destrói a camada de ozônio, esse daqui. E aí destruição, aquecimento global, 1.400, 4.000, 1.790, 1.890, 3. Opa, tranquilo. Né? Então menor destruição da camada de ozônio, menor efeito do aquecimento global. Quem que tá esse cara aqui? R290, alternativa A, não tem ele nem nenhuma outra, que é apolar. Não precisava saber se ele é polar ou apolar. Aqui ele é apolar porque, né? Hidrocarbonetos são apolares, né? Não tem um polo aqui, uma região da molécula que concentra maior densidade de carga. Então, mas você não precisava saber disso. Então, química ambiental, poluição atmosférica, destruição da camada de ozônio. Questão muito fácil, tá? Só interpretar aqui a tabela, mas você tem que saber que esses gases refrigerantes, né, principalmente aqui os CFCs, né, clorofluorcarbonos,
destroem a camada de ozônio. Muito, aparece muito na prova do segundo e na prova do terceiro, destruição da camada de ozônio. E se você souber que eles causam também aquecimento global, ajuda, tá bom? Sugestões aí para você. Smog fotoquímico, que caiu no Provão Paulista da aplicação anterior, com gráficos, tem que dar uma olhada, e smog, que caiu também no Enem 2024, primeira aplicação. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o smog, ele forma ozônio na troposfera, né? Então aí causa problemas respiratórios. Então o ozônio, ele aparece como problema no impacto ambiental quando ele é destruído lá na estratosfera, e ele aparece como impacto ambiental quando ele é formado aqui onde a gente está, na troposfera, beleza? Então, dá uma olhada nessas duas questões, que é um impacto ambiental importante para você conhecer também. Maravilha? Vamos continuar?